sou Elaine Peixoto, sou diretora de mercados da ICF Brasil, estou no time da Cândida, e essa diretoria tem como objetivo tornar a ICF reconhecida pelos contratantes como referência no mercado de coaching profissional, através de parceiros estratégicos, como, por exemplo, a BRH São Paulo, hoje representada pelo nosso palestrante Marco Ornelas. Para que estão presentes e não conhecem a International Coaching Federation, ela é a maior associação global independente de coaches, com mais de 50 mil associados em cerca de 140 países. Foi fundada em 1995 e sua missão é contribuir para o avanço da arte, ciência e prática do coaching. Ela é pioneira no desenvolvimento de padrões globais para coaching profissional com competências essenciais, um robusto código de ética e oferece o maior recurso mundial de pesquisa sobre o coaching. Além disso, a organização acredita programas de formação em coaching e credencia coaches que tenham cumprido com rigorosos requisitos de educação e comprovada experiência, garantindo assim altos padrões na profissão. Neste momento, eu agradeço nossos patrocinadores ouros, Climb, Use Coach, Profit Coach Treinamento e Erickson College, e os patrocinadores prata, Território Apana, Escola de Coaches Social, e agradeço também aos nossos associados, líderes e voluntários, ao Conselho Deliberativo, a ICF Global, a Denise Bia e o Wang, que estão aqui comigo apoiando a palestra, e faço um agradecimento especial ao nosso comitê organizador, todos voluntários, que colocou essa semana de pé, com muito esforço, colaboração e entusiasmo, realizando 18 eventos aqui no Brasil nesses 5 dias. A International Coaching Week é a maior celebração de coaching profissional do mundo, e nessa semana estão acontecendo mais de 1000 eventos, em mais de 20 idiomas. Portanto, temos milhares de coaches, líderes e profissionais de diversas áreas, todos juntos, reimaginando o futuro. Assim, estamos muito felizes em receber vocês hoje para o webinário sobre o futuro, onde a desordem é a nova ordem, que será conduzido por Marco Ornelas. Mas antes de falar do palestrante, vou dar uns recadinhos aqui sobre o evento. Esse evento vai ser gravado, né? Já está sendo gravado, a gravação vai estar disponível no nosso canal do YouTube. Serão concedidos créditos de educação continuada em Resource Development com emissão de certificação pela ICF Global. Então, a solicitação para o envio do certificado só será possível através do preenchimento do formulário no link que será compartilhado mais para o final do evento. Gostaria de pedir que vocês coloquem as perguntas no chat, que no final a gente vai ter 20 minutinhos para as perguntas e respostas. E quem quiser registrar esse evento nas redes sociais, nós estamos no LinkedIn e no Instagram, a gente vai pôr também no link aqui os endereços. E agora, com muita alegria, eu vou apresentar nosso palestrante, Marco Ornelas, bem-vindo. Marco é psicólogo, consultor, coach, designer organizacional e mestre em biologia cultural. Estudioso da complexidade, conceito base para um pensamento sistêmico, especialista em complexidade e cultura. É CEO da Ornelas Consulting e Academy, é membro da diretoria da BRH São Paulo, responsável pela pasta de conhecimento e aprendizagem. É formado em psicologia pela Universidade Metodista, fez mestrado na Universidade Maior e teve como seu orientador Humberto Maturana. Que honra, né? E se formou em coaching pela Ecosocial. Autor dos livros Design RH para um Novo Mundo, Uma Nova Desordem Organizacional e Ensaios por uma Organização Consciente, que será lançado em breve. Marco, bem-vindo. Passo a palavra para você. Opa, obrigado Denise, obrigado Elaine, obrigado ao time, ao convite, obrigado aos amigos que estão aqui, Bob, enfim. Obrigado Vera, minha parceira na BRH São Paulo, e puxa, um prazerzaço estar aqui, né? Acho que falar para esse time e compartilhar um pouco da minha experiência. Vou compartilhar aqui a tela, que eu acho que tem algumas coisas interessantes que eu queria mostrar para vocês, um pouco dessa minha trajetória, né?
Eu vou falar um pouquinho aqui de ordem e de desordem, que tem muito a ver com o meu movimento, né? Enfim, eu acho que a Elaine apresentou, e eu coloquei aqui de novo um pouco dessa minha apresentação, desculpe aqui, ó, em algumas fotos que me representam e que marcam um pouquinho a minha trajetória. Eu terminei a psicologia, entrei em recursos humanos e 6 anos depois eu encarei a carreira de consultoria. A minha empresa, a Ornelas Consultoria, a gente nasceu em 92, né? Estamos completando esse ano 30 anos de trajetória nesse campo, né, da consultoria, trabalhando com líderes, equipes, fazendo processos de assessment, enfim. E nessa trajetória eu fui aprendendo coisas e se aquilo que eu aprendia fazia sentido para mim, se aquilo tinha me transformado, era inevitável que eu levasse para os meus alunos na escola de recursos humanos, para as formações que eu fazia e até mesmo para dentro das organizações. E foi assim, né? Eu acho que aqui eu destacaria 3 formações muito importantes que eu coloquei aí em cima. Acho que a primeira, e exatamente nessa sequência, ou melhor, tem 4. A primeira foi formação em dinâmica de grupo, né? Eu acho que ela transformou minha vida e acho que foi um aprendizado muito rico, eu me reconheci enquanto facilitador de grupos. Depois foi a formação com ecossocial, que também foi uma formação bastante impactante. Eu fiz a 3ª turma com o Sérgio, a Angélica, o Jorge, e foi de uma experiência assim, muito rica, né? Há uns dias atrás, eu estava trocando umas palavras com a Maria Angélica e um prazerzaço ter tido a oportunidade de estar com eles, né? E a 3ª das formações que eu tive foi o mestrado em Biologia Cultural. Foi até uma situação muito interessante. Quando eu saí da formação do ecossocial, logo em seguida, né, passado uns anos, eu falei, bom, eu preciso me dedicar de novo a uma outra formação. E existia a possibilidade de fazer uma outra formação em coaching. E aí, não me recordo exatamente uma data, mas eu tive a oportunidade de conhecer Humberto Maturana aqui em São Paulo. Ele estava fazendo um workshop de 2 dias, e eu me encantei com essa figura, com ele, com a Ximena, e eu falei, puxa, que coisa inspiradora e que coisa provocante as ideias que ele trazia, o jeito que ele trazia e a forma como ele se colocava ali no mundo, na minha frente, né? E aí, junto com um grupo de 10 brasileiros, a gente resolveu juntos, a Caritas foi uma que foi junto, e a gente foi fazer, tá até uma foto aqui embaixo, tem uma parte desse grupo, que fomos juntos fazer esse mestrado durante 2 anos no Chile. 2013 e 2014 foram muito marcantes por conta disso. A cada 2, 3 meses, embarcávamos uma semana inteira, com muitos aprendizados, com muita gente muito enriquecedora, e fora a oportunidade de conviver esse tempo com Humberto Maturana. E aí, na mesma sequência, ali meio quase que em paralelo, por conta de trabalho, eu comecei a estudar um pouquinho sobre Design Thinking, fiz uma formação de Design Thinking, um programa longo de 6 meses, e aquela abordagem de inovação, para mim, fazia todo sentido, né? E foi uma coincidência, né? Uma sincronicidade. Eu estava fazendo mestrado, eu estava estudando Design Thinking, e eu estava também refletindo muito sobre a área de recursos humanos, e numa conversa com Humberto Maturana e um outro professor, eu resolvi fazer uma pesquisa qualitativa, o resultado dessa pesquisa qualitativa foi um posicionamento, né? Eu coloquei um posicionamento na minha tese de que o RH é um designer organizacional, e a partir daí eu venho trabalhando um pouco com esse foco, né? Como é que a gente transforma as organizações, como é que a gente transforma a sociedade, como é que a gente transforma as pessoas, como é que a gente transforma o mundo com este conceito do design, né?
E é um pouco isso que eu queria trazer para vocês aqui, né? Acho que só queria destacar a parceria, o acordo, na verdade, é mais do que uma parceria, a gente está assinando um acordo de cooperação. Acho que é mais do que uma parceria, eu quero destacar isso. Vera vai me ajudar nessa associação, na coordenação desse acordo. É um acordo que a BRH precisa trabalhar junto com a ICF para que a gente desenvolva mais educação e que a gente traga mais profissionalismo, né, para esse assunto do coaching no Brasil, né, e dentro das organizações. Eu pensei da gente trabalhar aqui 3 grandes assuntos, né? É a linha que eu quero encaminhar e tem, como eu disse, muito a ver comigo. Então, eu venho estudando nos últimos tempos muito fruto da formação que eu faço, eu venho estudando um pouco sobre complexidade, também faço parte de alguns grupos de complexidade, então eu quero conectar tudo isso. E eu quero fazer a primeira conexão com esse ser humano aqui especial, Humberto Maturana, que tem uma frase que ele diz: uma mudança cultural pressupõe uma alteração na configuração do atuar e do emocionar, né? Então, a gente está falando que, à medida que a cultura vai se transformando, a gente vai também transformando a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente atua, a forma como a gente se emociona, né? E com ele eu aprendi que, mais do que uma era de mudança, a gente está vivendo uma mudança de era. E esse pensar dele, né, que está mais claramente colocado no livro Habitar Humano, foi uma das inspirações que eu trouxe para essa tese que eu fiz lá em 2013, apresentei em 2015. Eu usei as eras psíquicas da humanidade que o Humberto Maturana coloca nesse livro para destacar exatamente essa transformação que a gente está vendo de tecnologias e de transformação da sociedade, né? E acho que vale a pena a gente destacar aqui essa frase que ele diz, né, que a cada instante a gente está se reconfigurando como a gente vive, para onde a gente está se orientando enquanto sociedade, né, enquanto humanidade, e como é que a gente entende a natureza e o sentido humano, né? E assim, sem entrar no mérito aqui, que eu acho que não é uma questão didática, né, mas só destacando as várias eras da humanidade na concepção do Humberto Maturana, eu gosto muito que a gente reflita sobre essa era pós-moderna, que é a que nós estamos vivendo ainda, né, que é a dominação cultural da ciência, da tecnologia, do dinheiro, a era da cegueira e um pouco do absurdo da certeza de que a gente pode fazer tudo o que a gente quiser e tudo que é possível a gente fazer, né? E acho que isso só trouxe muito sofrimento, muita manipulação, muita dor, que é o que a gente vê isso, né? Então, a gente vê os números de suicídios aumentando, a gente vê um mundo fake, né, das notícias fakes, das imagens fakes, um mundo da imagem que a gente ainda está vivendo, de muita desonestidade, muita manipulação, muita corrupção, né? E não é só no Brasil, a gente vê isso no mundo como um todo. A gente ainda vê muita fome, a gente está andando pelas ruas, a gente está vendo muita pobreza, muita degradação da humanidade, né? Às vezes eu fico me perguntando, mas escuta, que humanidade é essa, né? Que humano nós somos se conseguimos conviver com tudo isso, guerras, etc., né? E o Maturana, ele diz, olha, a gente está fazendo a transição dessa era pós-moderna para essa era pós-moderna, porque é uma coisa tão ambígua, né, que ao mesmo tempo que a gente vê as guerras e vê essa destruição e vê essa desumanidade, a gente também vê muita humanidade, né? Então, ao mesmo tempo, a gente vê colaboração, a gente vê um pensar do outro, muita empatia também, né? Então, é uma coisa assim ambígua, contraditória, complexa desse mundo que a gente está vivendo, né? Eu gosto muito quando ele diz, olha, nós estamos vivendo uma era, fazendo a transição para uma era de mais consciência. Por que eu faço o que eu faço? Isso faz sentido?
Isso tem sentido? A gente tem trazido muito essa reflexão do sense make, do sense giving, né? Quer dizer, a gente está dando sentido e a gente está se perguntando, isso faz sentido? Gente, a qualquer momento que vocês tiverem alguma pergunta, por favor, enderece, bota a mão, manda no chat, que a Denise e a Elaine vão me ajudando aqui. É evidente que essa transição ela não se dá num piscar dos olhos, ela não se dá num acender de luzes, ela não se dá num abrir de portas. Né? A gente não sai de uma era pós-moderna, que a nossa sociedade foi construída nessas bases, né? A gente ainda tem um modelo educacional que ainda, né, voltando aqui, ele está ainda centrado nisso. Né? A gente tem muita competição, a gente ainda tem um jeito de olhar o mundo muito ainda fortalecido por isso, mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo o nascer dessas questões. Né? Eu tenho 3 filhas, a distância da primeira para a segunda é só de 3 anos, mas a distância da primeira para a terceira são de 10 anos. Então, eu tenho 2 gerações de filhas em casa, né? São 2 gerações. E mais especificamente a última, que é a Ana Beatriz, que tem hoje 29 anos, ela também reflete exatamente essa questão do que faz sentido. Né? Todas sempre foram muito provocadoras na minha vida, mas ela, em particular, sempre me provocou mais. Né? Assim, pai, isso faz sentido você ter um carro, faz sentido você adquirir isso, faz sentido, enfim, toda essa questão do faz sentido, ela sempre me provocou, né? E acho que ela traz mesmo uma reflexão de, olha, a gente não precisa disso. Né? E nos últimos anos, né, aprendendo com elas, a gente vem refletindo mesmo, né? O que faz sentido na vida, o que se tem valor. Então, é um pouco tudo isso que eu quero trazer para essa ordem, para essa nova ordem, né? Que eu entendo que agora é uma nova ordem. Tem novos valores que foram colocados, né? E é nesse sentido que a gente vai refletir. Eu quero começar a chamar a atenção para vocês que, junto com Maturana, vem essa figura especial na minha vida. Né? Eu tenho 2 netos, esse é o segundo, o Vitor. Ele nasceu em 25/10/2016. Ele é da geração alfa, né? Assim, ele hoje tem 5 anos, está indo para fazer 6 anos. Uma criança muito especial, há cerca de mais ou menos uns 3 anos, 2 anos atrás, ele tinha 2 para 3 anos, a gente identificou o espectro autismo nele, e aí ele convida, né, assim, a mim, enfim, aos pais, com certeza, a refletir sobre diversidade, sobre diferença. Né? Assim, eu fui estudar um pouquinho, né, bem pouquinho, sobre o autismo, mas o que eu quero falar aqui não é disso, eu quero falar dessa geração alfa. Não sei se vocês têm noção do que mudança é essa, né? Porque eu acho que, para mim, isso se conecta muito quando o Maturana está falando de uma nova era, né? Porque essa geração vem dentro dessa era, vem dentro dessa era que faz sentido, que tem sentido, e o mais interessante, essa é a geração 100% digital, 100%, nenhuma outra. Ela foi pegando as rebarbas, né? Eu sou 100% analógico, né? Eu sou um boomer, né? Não tinha essa tecnologia que a gente está vivendo agora, mas ele é dessa geração 100% digital, né? Por conta do espectro e por conta de... Enfim, é uma loucura, né? Ele está 100% digitalizado. A vida digital faz parte dele e ele faz parte. Ele não separa mais. Ele é a geração mais propensa, né? A gente está falando de metaverso, ele é a geração mais propensa a viver no metaverso. Né? Não é a primeira que está vivendo. Né? A minha filha de 29, quando ela tinha 7 para 8 anos, não me recordo exatamente a data, ela já brincava com um jogo no computador, Ragnarok, se não me falha a memória, né, que hoje ainda existe esse jogo, e ela já brincava com outras crianças, ela já criava a persona dela, ela já vivia um mundo virtual. Né? A gente às vezes se assusta, nossa, que loucura é essa do mundo metaverso, mas ele já está na nossa vida já há algum tempo.
Eu acho outra coisa muito interessante que essa geração alfa, ela não vai separar mais, não existe mais o que é coisa de menino, coisa de menina, que tipo de família é essa, né? Então, esses fragmentos, né, que a gente dividiu no mundo, né? E mais à frente eu quero trazer aqui o Edgar Morin, que ele fala muito disso, né? Quando a gente foi fragmentando, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina, a gente acabou se afastando da complexidade, a gente foi se afastando dela, quando, na verdade, a gente deveria ir ao encontro dela, né? Ainda um pouquinho mais, né? Em 2025, serão 2 bilhões de pessoas da geração alfa. Imagina, gente, a profunda mudança na sociedade. Então, nós estamos fazendo, numa velocidade exponencial, mudanças significativas, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de comportamento, também do ponto de vista de humano. Você imagina esses 2 bilhões de seres da geração alfa com outro chip mesmo, viu? Literalmente vem com outro chip. Aprendendo e fazendo e construindo, né? Assim, eu fui, há uns 2 dias atrás, a gente foi comemorar o meu aniversário na casa da minha filha, e eu peguei essa cena, está até gravada em vídeo, gente, coisa assim, não é coisa para se surpreender de genialidade, não, né? Mas é coisa para se surpreender com a capacidade de aprender. O Vitor está muito conectado, né, com tablet, né, é um lugar de aprendizado dele. E ele estava no computador, a minha filha filmou, falando o alfabeto em inglês ao contrário. Uma loucura isso, né? Quer dizer, eu posso até falar A, B, C, D, E, e posso ir falando essas em inglês também, o que já seria bastante rico, mas você falar ele ao contrário, eu falei, caraca, né? Tem algum chip diferente aí, né? Independente do espectro, do foco e da concentração. Nós estamos falando de um ser mais inteligente. Essa geração é mais inteligente. E por esses motivos todos, ela está mais exposta a todas essas transformações e a todo esse mundo digital, né? E assim, uma das reflexões muito fortes que eu tive, que em 2018 eu peguei esse artigo que foi publicado em várias revistas da Singularity University, o artigo foi publicado em 2018, e o artigo é exatamente assim, ele foi traduzido dessa forma, Singularity University projeta o futuro irreconhecível em 20 anos. Então, em 2018, ela dizia, em 20 anos, portanto, em 2038, o mundo será irreconhecível. Naquele dia, eu tive uma sacada, né? Quando eu li, eu falei, gente, deixa eu olhar o Vitor, que tinha 2 anos de idade. E eu fiquei imaginando o Vitor ao longo dessa jornada da Singularity University. Porque aí, em 2020, né? Aliás, desculpe, em 2038, que são os 20 anos, ele teria um pouco mais do que 20 anos, teria 22 anos de idade. E lembrando aqui para vocês, que eu não sei se vocês têm noção, mas a geração alfa, ela já nasce com uma expectativa de vida de aproximadamente 116 anos. Vamos deixar por conta, vamos deixar por baixo 100 anos. Se em 20 anos o mundo dele será irreconhecível, o Vitor ainda terá mais 80 para viver. E aí eu fiquei me perguntando mesmo, que mundo é esse que o Vitor vai construir a vida dele, vai trabalhar? Que empresa ele vai trabalhar? Como ele vai se relacionar? Como ele vai comprar? Como ele vai viver? Como ele vai viajar? Enfim, o que ele vai assistir nos streams ou na televisão, nas tecnologias, enfim, que mundo é esse que ele vai viver? Né? E aqui eu coloquei algumas coisas só para a gente brincar, né? Porque ele não vai tirar carta de motorista, o Vitor não vai tirar carta de motorista, ou vai tirar se ele tiver interesse, né? E provavelmente ela vai ficar caduca, né? Porque ele não vai dirigir carro, muito provavelmente ele não vai dirigir carro. Né? Ele não vai prestar um vestibular e um Enem, porque não faz mais sentido esse conceito de educação que a gente ainda tem.
Porque ele não vai escolher uma única área para estudar, como eu estudei psicologia, ou como alguém estudou engenharia, ou como alguém estudou economia. Não faz mais sentido isso. Talvez ele até estude disciplinas de todas essas escolas e construa a jornada dele. Né? Ele vai construir a jornada dele. Né? E que provavelmente o MEC, né, se existir MEC lá na frente, vai ficar doido para imaginar que certificado que ele vai oferecer. Até porque talvez não faça mais sentido, porque hoje a gente já nem discute mais certificado. Né? A gente já tem empresas que já não estão mais considerando o certificado, porque o certificado ele mostra o que a gente fez para trás, mas ele não me diz o que eu posso fazer para frente. Né? Então, a gente tem, significativamente, mudanças fortes em 3 grandes questões que eu coloquei aqui. Nós estamos vivendo, a gente vem vivendo, não é de hoje, né? Acho importante até destacar aqui o De Rock, né, que escreveu um livro fantástico, que é O Nascimento da Era Caórdica, gente, que ele já brincava com a ideia de ordem e desordem, ele chamou de Era Caórdica, né, que é caos e ordem. Ele escreveu esse livro em 1999. Então, nós já estamos falando de mais de 20 anos, nós estamos falando de ordem e de desordem, mas a gente ainda acredita que o mundo é um mundo ordenado. E se esquece de olhar a desordem, se esquece de olhar o caos, se esquece de olhar a complexidade. A gente se afasta dela. Né? Edgar Morin diz exatamente isso. Né? A gente imaginou que isso traria racionalidade para nós, quando, na verdade, a gente só fez transformar o mundo mais segmentado, mais compartimentado, mais dividido. E assim, a gente vive essas 3 crises aqui. Valores é fortíssimo, né? Não tem como. Né? Ele muda o tempo inteiro, nós estamos mudando o tempo inteiro. A questão da sustentabilidade, né? Que precisamos olhar para ela, não tem mais jeito, esse planeta está virando uma grande lata de lixo. Né? Ou a gente transforma isso, a gente cuida disso, ou a vida será impossível. Né? Já há discussões, até mesmo na ONU e no Fórum de Davos, uma discussão exata disso. Se a gente não fizer alguma coisa, a vida nesse planeta será insustentável. E o modelo econômico que nem precisa ir muito longe, a gente precisa repensar esse modelo que nos trouxe até aqui, até nos trouxe e nos deu muita vantagem, né? Assim, do ponto de vista de saúde, do ponto de vista de divisão, do ponto de vista de pobreza, mas ainda não eliminou isso. Né? Então, a gente precisa resolver essas questões. Né? E eu queria só chamar a atenção para vocês de que, assim como tem o livro de 99 que já fala disso, a gente poderia dizer essas coisas já vinham acontecendo. Né? Então, eu gosto muito dessa imagem, porque o copo não está transbordando hoje, ele já vinha acontecendo. A pergunta que a gente talvez faça, ou deveria fazer aqui, ou que vocês deveriam fazer é: onde eu estava quando essas coisas estavam acontecendo? E por que eu não as considerei como um fato? Né? Né? Por exemplo, quando eu me lembro, aos 8 anos de idade da minha filha, eu ensinava um pouco inglês para ela, porque ela estava dentro de um jogo em que ela jogava com outras pessoas, outras crianças espalhadas no mundo, e ela, às vezes, tinha dificuldade de entender o que as crianças estavam dizendo para ela e o que ela podia responder naqueles chats do jogo. Eu vou te dizer, naquele momento, eu já estava diante de um mundo virtual, mas para mim era o quê? Isso estava relacionado a um jogo, a um game, a um entretenimento, que nada tinha a ver com o meu mundo profissional. Né? Então, essa miopia, quando a gente separou as coisas, também nos impediu de olhar para todas essas questões. E aí, aqui eu queria colocar para vocês esse jeito de apresentar. Eu vi com a Daniela Garcia, que é a presidente hoje do Capitalismo Consciente. Eu convidei ela outro dia para fazer uma palestra num grupo meu, e ela colocou desse jeito. Eu falei: Daniela, eu vou te copiar aqui. Ela falou: tudo bem, fica à vontade, mas é um pouco isso, olha, essas coisas já vinham acontecendo. Né? Então, e eu só estou pegando aqui de 30 anos para cá, né? De 92 para cá. Poderíamos pegar um pouco antes disso até, né? E a gente viu, essas coisas estavam acontecendo. E a gente foi vendo nascer as gerações e, inclusive, diminuindo os espaços entre as gerações. Né? E a gente foi vendo essas coisas acontecendo. Né? E essas coisas vêm vindo acontecendo. Né?
E vem vindo acontecendo, e vem vindo acontecendo. E, mais fortemente, agora a gente está vivendo, né, guerras, alta do dólar, alta do petróleo, e o quanto isso tem de impacto, né? Porque vocês já devem estar percebendo que novas configurações entre as nações começam a aparecer, né? Mais dependência ou mais independência, o mundo começa a se movimentar de novo, não é um fato isolado. Nós estamos dentro de uma visão integrada, sistêmica, onde tudo afeta tudo, tudo mexe com tudo e tudo transforma tudo, né? Ontem eu fui assistir um show de uma grande e querida pessoa que eu adoro, que é a Mônica Salmazo, aqui no Itaú Cultural, e ela fala, muito surpresa, né, com a ideia de poder voltar fisicamente, e ela destaca isso, né? Puxa, a gente passou 2 anos, isso não pode ter sido em vão. Eu não posso voltar agora e querer continuar o caminho como se tudo fosse igual. Não é, a gente se transformou, a gente viu nascer novas formas de se emocionar, de atuar, de se comportar. Eu queria destacar aqui esse cara, que é o Larry Fink, que é um dos maiores investidores, né, que a gente tem no mundo, e ele traz mesmo essa discussão, né, de um novo jeito de trabalhar, um novo capitalismo. Então, agora a gente fala de propósito, agora a gente fala de valor, o que tem valor, o que significa, né? Sustentabilidade. As 3 grandes crises que eu coloquei aqui, elas estão nessa última carta, por sinal, uma carta maravilhosa, todas elas têm sido, mas eu peço, fica aqui uma dica, leia na íntegra a carta do Larry Fink, essa última de 2022, né? E aí ele diz nessa carta, o capitalismo de stakeholder não se trata de política, não é uma agenda social e ideológica, não é uma questão de justiça social, é capitalismo conduzido por relacionamentos mutuamente benéficos entre você, funcionários, clientes, fornecedores. Então, é trazer para a essência mesmo do qual é a origem dele, né? Por que a gente precisa ter um capitalismo em que ele extrai de um para elevar o poder do outro, a riqueza do outro, quando, na verdade, a gente precisaria olhar isso de uma perspectiva mais de igualdade, de humanidade, né? Não de ideologia, né? Mas mais de humanidade, né? E aí, assim, a gente está vendo degenerar, né? Então, para um pouco fechar esse foco, né? A gente está vendo degenerar uma série de coisas, né? Uma série de coisas que a gente vive, a gente está vindo degenerando, né? E a gente está vendo nascer novas coisas, né? Que eu diria é a regeneração. Então, ao mesmo tempo que está morrendo algumas coisas, estão nascendo outras, né? Mas ainda a gente percebe, né, por exemplo, no meu campo, de dentro das organizações, ou muitas vezes trabalhando com líderes, a dificuldade de reconhecer que aqueles valores, ou aquele jeito, aquela prática, aquele comportamento já não faz mais sentido, já não fazem mais sentido. E se insiste, né? Então, agora mesmo, a gente tem visto empresas que têm tentado trazer 100% dos seus colaboradores para o trabalho presencial. A gente experimentou um trabalho remoto, mesmo que tenha sido forçosamente, né, por conta da pandemia, mas a gente experimentou uma coisa diferente. Aí eu quero, como se eu pudesse eliminar esse aprendizado e trazer sempre, né, não vai mais. Esse jeito de trabalhar, como a gente fazia lá atrás, ele já se degenerou há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. E mesmo antes da pandemia, né? Eu tenho um cliente no Rio, foi um cliente, desculpe, a TIM, ela já há muito tempo, eu arriscaria dizer cerca de 4, 5 anos atrás, ela já fez uma mudança fisicamente de um condomínio para um outro lá na Barra e já considerou a ideia do home office, já considerou espaços de trabalho diferenciados, já considerou uma série de mudanças que a gente está vendo acontecer. Por quê? Porque algumas dessas relações e desse modo de se comportar,
já se degenerou, né? E está vendo nascer o quê? Está regenerando novos comportamentos, né? Tem cerca de mais ou menos um mês e meio, eu fui visitar os escritórios da PepsiCo aqui em São Paulo, na Juscelino Kubitschek, um escritório que eles fizeram uma reforma para começar a trazer as pessoas, né, voltando para o trabalho. E foi muito interessante que, conversando com o vice-presidente de RH ali, naquela entrada, naqueles espaços bonitos, primeiro, já não se consegue separar o que é um escritório de uma casa, né? Porque o conceito ali era quase da nossa casa, né? Um grande espaço de convivência ali, onde tem o café, onde tem mesas, onde as pessoas trocam, muitos espaços de sala, onde as pessoas conversam, muitas reuniões, um espaço muito diferente do que eram os escritórios que a gente via no passado. Mas o que mais me surpreendeu aqui, conversando com ele disse exatamente assim para mim: Marco, a gente arrumou a casa, agora eu só não sei quem vem. Né? Assim, eu achei muito legal, por um lado, né? Porque, de fato, eles não têm uma política de que você tem que ir lá X dias, né? Rigorosamente. Então, assim, o mundo híbrido já está colocado, né? E isso, o mundo físico, nesse aspecto, ele se degenerou e está nascendo um mundo virtual, um mundo de relações, né? Aqui mesmo, nós estamos nos relacionando com... Agora, estou vendo, estamos com 73 pessoas de todos os lugares, de todos os espaços, podendo trocar, né? E se a gente pudesse, poderíamos nos conectar com vários outros dessas atividades que estão acontecendo no mundo nessa semana. Eu acho que temos novos skills, né? Eu gosto muito dessa frase do Ortega y Gasset, ele diz: nós não sabemos o que está acontecendo, e é isso que está acontecendo. Então, essa cegueira, né, dessa transição de era, ela tem um pouco a ver com isso. A gente foi acostumado no mundo ordenado e no mundo que evitou de convivermos com a complexidade, de que tudo era conhecido, e que não existia o não conhecido, né? E aí eu tinha consciência do que eu sei ou do que eu não sei, mas sobre um mundo conhecido. Agora a gente está vivendo uma realidade que tem um mundo não conhecido e que eu nem tenho consciência de que eu não sei. Isso é muito maluco, né? Muito maluco, porque isso abre um portal enorme, né? E acho que, de fato, eu me sinto muito orgulhoso e feliz de poder fazer parte desta era, porque, de alguma forma, nós somos protagonistas desse portal maravilhoso que está se abrindo aqui nesse momento. E era essa frase que eu queria trazer para vocês, né? Essa ideia, né? O Morin diz: à medida que a gente foi fragmentando, especializando, simplificando, pegando a complexidade do mundo, tentando colocá-las em caixinha, a gente foi se distanciando dela, né? Então, voltando à ideia de coisa de menina e coisa de menino, foi um jeito que nós culturalmente criamos para colocar ordem nas coisas, né? E os banheiros, eu vou lá e coloco ordem, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de entrar num banheiro sem gênero, né? E que também não é novo, hein, gente? Eu me recordo que eu fui assistir uma palestra de complexidade do Núcleo de Estudos do Futuro, sobre o futuro, na PUC, num dos prédios da PUC lá, eu acho que é o prédio principal deles. Eu me recordo que eu saí de um dos auditórios e estava indo embora, né, andando naquelas rampas, e eu me deparei com uma porta de um banheiro que não tinha gênero. Eu achei aquilo fantástico. Eu entrei no banheiro até só para ver como é que era o banheiro. Era um banheiro sem gênero, né? Eu não separo mais, né? Assim, e eu integro tudo. Então, vai ser muito mais fácil para o meu neto lidar com essa realidade. Eu ainda acho estranho isso. Eu tenho um monte de gente que acha isso estranho, né? A gente ainda tem essas crises, né, de uma pessoa trans, um homem trans, uma mulher trans, como é que entra dentro do banheiro e a gente pode se sentir mais ou menos desconfortável, quando, na verdade, a gente já está discutindo de alguma coisa que não tem mais divisão, né?
E aí, assim, eu gosto muito dessa ideia, né? A gente está olhando muito de perto, a gente talvez precise olhar de longe, e a gente talvez precise fazer esse movimento contínuo, né? O olho de perto, olho de longe, olho de perto, olho de longe, né? Esse é o sentido mesmo da visão complexa. Não é só uma visão sistêmica, eu preciso da visão complexa, porque eu também preciso entender o micro, eu preciso entender as relações, né? Quando eu olho a floresta de cima, eu não consigo perceber a relação que tem lá embaixo, dos troncos, das árvores, das ervas, enfim, de todo aquele ecossistema. Por outro lado, se eu estou só olhando embaixo, eu perco a noção do todo. Então, que noção é essa de complexidade? E aqui, assim, meio que a gente, para ir encaminhando para o nosso final, eu queria só destacar também um pouco do movimento da complexidade, né? E eu gosto muito desse conceito aqui do David Snowden, que traz a ideia de que a gente tem diferentes contextos vivendo ao mesmo tempo. Inclusive, é muito legal, se você quiser, depois pesquise, Kneffing, né, que é o frame que ele criou, é uma palavra que não tem uma tradução portuguesa, né, e significa que é um lugar de vários domínios. Então, nós não vivemos só um mundo complexo, eu vivo um mundo complexo junto com o mundo caótico, junto com o mundo complicado, junto com o mundo claro. Eu tenho todas essas configurações juntas ao mesmo tempo, né? E isso é que deixa esse contexto que a gente está vivendo mais desafiador, né? Porque tem coisas que eu já vi, sei como fazer, tem coisas que eu não sei, mas eu conheço quem sabe fazer, mas tem um monte de coisas que a gente nunca viveu, nunca passou, e tem um monte de coisas que está sendo quebradas, estruturas. Então, nós estamos vivendo vários caos. A pandemia foi uma, mas a gente está vivendo vários outros momentos de caos, onde toda essa estrutura e essa ordem ela está sendo colocada para baixo, né? E aqui acho que é importante lembrar, nós somos frutos desse sistema ordenado. Nós aprendemos, nas nossas formações todas, a compreender o mundo e buscar solução para os problemas do mundo ordenado. E a gente tem pouquíssima habilidade, e aqui talvez seja uma dica para nós, enquanto coaches, né? Como que a gente ajuda os nossos coaches a lidarem com o mundo desordenado? E o mundo desordenado é a combinação desses dois mundos, né? O mundo complexo e o mundo caótico. O lado esquerdo é o mundo desordenado. Então, nós vamos viver sempre uma ordem e uma desordem, uma ordem e uma desordem. E a desordem traz uma nova ordem, né? Nós aprendemos, por exemplo, agora, na pandemia, que álcool em gel, que máscara, que distanciamento, que isso, que aquilo, é um bom jeito da gente se afastar e garantir um pouco das nossas seguranças sanitárias, né? Outro dia mesmo, encontrei com um amigo que estava usando máscara. Ele falou, Marco, eu não estou com Covid e nem tenho a preocupação, eu estou resfriado mesmo, né? A gente já viu isso, os orientais, os japoneses faziam isso, né? Assim, ele está resfriado, ele coloca uma máscara, né? Então, isso é um aprendizado que o mundo complexo trouxe, eu não sabia muito bem como responder, fui lá, estudei e trago para o mundo ordenado. Então, é um pouco essa ideia que eu coloquei no meu segundo livro, né, Uma Nova Desordem Organizacional, lembrando isso, nós vamos viver muitas ordens e muitas desordens, muitas ordens e muitas desordens. Ornelas, eu Diga estou lá. adorando te ouvir com receio, mas acho que essas perguntas que o pessoal está trazendo são bem oportunas a gente trazer agora, que eu acho que você começou a contar, né? A Andréia, desculpa, a Ângela, a Vera trouxeram como que será o futuro do trabalho, né? Nesse contexto. E o que vem, então, para os profissionais de RH, né? Nesse contexto que você está trazendo. O futuro do trabalho, na minha perspectiva, é um futuro, sobre uma certa ótica, desordenado. Ele não é um futuro único, porque a complexidade ela traz os opostos, ela traz a ambiguidade, né? Então, por exemplo, agora mesmo, a gente está falando de trabalho híbrido, remoto. Eu entendo que vai ter espaço para todas as vertentes, todas. Eu vou ter gente que vai trabalhar 5 dias por semana, das 8 às 5, eu vou ter pessoas que vão trabalhar nenhum dia da semana,
vai ficar 100% remoto, talvez até esteja em Portugal, Recife, Brasília, em outro lugar, ele não está fisicamente. A gente já existe empresas que nasceram officeless, né? Então não há nenhum problema de dizer, isso não existe, existe, e dá certo, né? Evidente que algumas atividades isso faz sentido, outras atividades não faz sentido. Não faz sentido um trabalho remoto para uma, sei lá, para uma enfermeira dentro de um hospital. É evidente que ela tem que estar lá das 9 às 18 e quando ela sair entra outro, ok. Essa é a da atividade. Mas existem outras áreas dentro de um hospital que podem simplesmente trabalharem de uma maneira remota muito tranquilamente. Né? E a gente, inclusive, tem tecnologia para isso. Né? A gente já vê operações acontecendo com médicos à distância e operando equipamentos desse tipo. Eu posso, né, outro dia mesmo, eu fiz uma consulta médica, foi uma teleconsulta. Né? Então, essas coisas a gente trouxe uma tecnologia que nos ajuda. Então, eu imagino que no futuro, para mim, os ambientes de trabalho eles vão ter, num primeiro momento, uma certa confusão, um certo caos. Eu não vou conseguir identificar, a não ser que, eu olhando a ideia da visão linear e a visão de longe, a não ser que eu chegue perto. Quando eu chegar perto, eu vou conseguir identificar o que acontece naquele caos. Quando eu estiver de longe, eu não vou conseguir identificar o que acontece. Você já deve ter visto isso quando você entra num coworking. Um coworking é o quê? É um monte de gente trabalhando juntos, né? E aí você fica tentando se perguntar, mas quem trabalha com quem aqui? Aqueles dois que estão junto ali, eles são da mesma equipe ou não são? Né? E você não consegue identificar, a não ser que você chegue perto, converse, e aí você vai ver que tem uma ordem ali. Tem uma ordem. Tem uma ordem que foi criada, que foi desenvolvida, não foi uma ordem que foi estabelecida de fora para dentro, mas ela foi criada ali, entre as pessoas. Elas criaram conexões, e essas conexões se montou ali naquela rede, naquele jeito. E essa rede ela é única, ela não se multiplica. Lá atrás a gente achava que sim, né? Então eu crio departamentos, crio estrutura, crio áreas e vou colocando isso dentro da organização, coisa que, na verdade, eu vou permitir agora com que essas redes elas vão sendo criadas de uma forma orgânica, de uma forma natural. Ou seja, então eu imagino um mundo mais complexo nesse sentido, mais desordenado nesse sentido, com mais pluralidade, com mais possibilidades. Muito legal. E a Carla trouxe a situação da filha dela, de 21 anos, que não encontrou uma faculdade que tivesse conexão com o propósito dela, e que foi muito desafiador para ela e para o esposo, para os pais, lidar com a escolha da filha, né? Mas que eles, enfim, deixaram ela seguir fazendo dessa forma. Mas ela pergunta como fazer, como apoiar as pessoas mais tradicionais, os pais, os executivos mais tradicionais, nessa aceitação da mudança, nessa desordem que vai sendo criada, né? Como é que você vê isso? A Carla pergunta. Eu acho que não tem outro jeito, Carla, de lidar com a complexidade se não for ir ao encontro dela. Não tem um jeito de lidar com o caos se não ser indo ao encontro dele, né? E aí eu vou dizer, Carla, você vai dizer, puxa, que sacanagem, eu fiz uma pergunta e saí sem a resposta. Não tem saída, não tem resposta. Não tem. Eu vou te dizer, a única coisa é esteja preparado, por isso que, para mim, hoje tem duas habilidades muito importantes que nós, como coaches ou como pessoas, precisamos desenvolver. A primeira é resiliência, que a gente já vem falando dela. Mas resiliência profunda disso, resiliência emocional. Eu preciso lidar com insegurança. E não espanar, né? Eu preciso lidar com ambiguidade. A coisa mais difícil a gente lidar com ambiguidade. Muito difícil, gente. Eu preciso lidar sem espanar. E aí entra o coaching, né, Marco? Isso, entra o coaching. Aí E a segunda que entra o coaching também, por isso que eu queria fechar aqui, a segunda é plasticidade mental. Está sendo pouco falado aqui, a gente tem visto mais lá fora, brain plasticity. Porque o nosso cérebro ele tem conexões, eu preciso torná-lo plástico, aqui não é resiliente.
Porque quando eu me deparo com uma nova situação, eu preciso mudar esse mindset, eu preciso mudar este modelo, eu preciso mudar essa configuração, né? Então, por exemplo, existe uma nova configuração das relações afetivas? Ponto, existe. E eu preciso mudar isso, eu não preciso mais ter que discutir isso. Mudou, né? É quase como se eu criasse uma nova regra, uma nova fórmula. E isso é mental. E eu acho que o nosso papel precisa, como coaches, é ajudar os nossos coaches e os executivos que estão dentro da empresa exatamente a isso. Primeiro, a saberem lidar com essa incerteza e essa insegurança que faz parte do mundo desordenado. E segundo, que ele se permita mudar essas referências. Se permita mudar essas referências. Porque essas referências mudaram. Elas não fazem mais sentido, né? Por exemplo, não faz mais sentido a gente discutir hoje o que é trabalho, o que é vida e o que é aprendizado. Você já deve ter visto isso, né? O Piazza foi um dos palestrantes aqui, ele fala bastante disso, e a gente vem estudando juntos isso. Viver, aprender e trabalhar, que antes eram 3 coisas separadas, inclusive na linha do tempo, né? Eu ia primeiro estudar, depois eu ia trabalhar, e viver depois do trabalho. Ou era depois das 18 horas que eu trabalhava, ou era depois na sexta-feira, quando eu trabalhava, ou era depois quando eu me aposentava. A minha mãe tem 92 anos de idade. Ela é dessa referência. Durante muitos anos ela falava isso. Quando eu me aposentar, aí nós vamos... Não existe isso. Viver, aprender e trabalhar é tudo junto e misturado ao mesmo tempo. E a vida dos 2 anos de pandemia nos trouxe isso. Nós estamos dentro de casa, vivendo, aprendendo e trabalhando. Eu não tenho mais um dress code para uma coisa e para outra. E eu estou até curtindo essa ideia das pessoas voltarem para ver um pouco se elas vão voltar com aquele mesmo dress code que a gente tinha lá atrás. Não, mudou. Mudou, né? A gente está brincando aqui, mas, puxa, tem muitos de nós aqui estão com um pijaminha aí embaixo, e tudo bem, não tem nenhum problema, né? Então, isso mudou, gente, isso mudou. Isso é o que eu chamo do brain plasticity, né? E a gente precisa ajudar a mudar, né? Não é adaptar. E aí eu preciso do caos, A inovação, Carla, nasce no caos. Quando você tira todas as regras, é que nasce a inovação. Porque enquanto eu estou com as regras, eu estou pensando ainda dentro de uma caixa, né? A gente fala muito pensar fora da caixa, sair da caixa, mas quando eu tenho ainda algum parâmetro, eu não consigo inovar, eu fico melhorando aquele parâmetro. Então, quando eu pego um processo qualquer dentro da empresa, coloco sobre a mesa e ficamos estudando esse processo, pode ter certeza, a gente vai fazer melhoria, mas nós não vamos inventar coisa diferente e nova. Nova no sentido da palavra não vai. Ou eu preciso trazer pessoas que não estão relacionadas com aquele processo, ou eu preciso pegar o processo e jogar no lixo e começar do zero. Eu preciso começar a repensá-lo, né? Porque ele mudou alguma coisa. Mudou alguma coisa. Muito legal. Marco, tem alguém também perguntando, você já respondeu a pergunta da Valcíria, e a Elisama está trazendo, como você vê o Design Thinking no coaching? E a Carla, se você tem alguma experiência sobre liderança em trabalho remoto que você gostaria de compartilhar com a gente. O Design Thinking, para mim, foi uma experiência muito rica, né? Eu comecei dizendo que tudo que fazia sentido para mim e que tinha me modificado como pessoa, eu trouxe para o meu trabalho, né? Vocês imaginam, eu devia de ter uns 50 e poucos, né? Eu estou com 65 que eu acabei de fazer, então eu tinha mais de 50 numa sala de aula fazendo Design Thinking, né? Os meus colegas de classe eram todos na faixa de 20 anos de idade. Sorridentes, alegres, com uma motivação e uma energia contaminante. Contaminante, gente. E um professor que dava aula para um grupo de 20 de alunos de 20 anos, né, 20 e poucos, que eu falava, às vezes, assim, gente, mas que professor é esse? Que instrutor é esse? Muitas vezes eu, com o meu mindset antigo, ficava criticando. Bom, mas enfim, eu aprendi a experimentar
duas coisas interessantes. Primeiro, a conexão, né, que é essa coisa da empatia forte que o Design Thinking te convida, porque ele te convida a estudar o problema na ótica de quem está vivendo o problema. Eu sempre estudei os problemas na minha ótica, na ótica do que eu aprendi, ou na ótica das pessoas e especialistas que sentavam comigo, né? E eu fui aprender na ótica de quem vive o problema, né? Então, eu me recordo de muitas vezes a gente ia a campo, sair pelas ruas de São Paulo, a escola era próximo da Avenida Paulista, sair ali pela Avenida Paulista e entrevistar as pessoas. E ouvir a perspectiva que aquelas pessoas tinham sobre o problema, né? Outra coisa que eu aprendi é, na expectativa de você olhar o problema, eu tenho que abandonar também a ideia da ciência de estatística, né? Porque a gente faz isso hoje. O que a ordem nos traz? 50% dos homens, 70% das mulheres. E aí, o que você fez? Você, primeiro, criou um cluster e você esvaziou uma série de possibilidades. O Design Thinking ele nos permite, vamos ouvir todas as pessoas, todas elas. Não importa se ela faz parte de uma maioria ou não, vamos ouvir, porque nós temos uma pluralidade, uma diversidade que precisa ser ouvida. E a terceira coisa que eu achei muito interessante, ela brinca com ferramentas e com exercícios que você desenvolve o lado direito e o lado esquerdo, porque você brinca o tempo inteiro em expandir, né, de ter a expansão e a exploração, e, ao mesmo tempo, você brinca com o dar um significado e fazer uma síntese, né? Inclusive, a imagem do Design Thinking é um duplo diamante, né? São dois triângulos que ele tem exatamente esse movimento. Então, no primeiro, e é muito interessante, ele começa por onde? Pela exploração. Então, eu começo partindo de um ponto, mas perguntando, e se? E se? E se? E por quê? E por quê? E por quê? Então, eu vou ampliar a visão sobre aquele problema. Depois de uma visão ampliada, eu até posso ir selecionando alguns pontos e fazendo alguma síntese. A mesma coisa com as ideias, né? Um brainstorming é o quê? A gente brinca, é um toró de parpite, é um monte de ideias, e eu tenho mesmo que levantar milhões de ideias, milhões de possibilidades, para depois poder fazer escolhas. Essa aqui é mais interessante, essa aqui é mais barata, essa aqui é mais viável, essa aqui é mais prática, não tenha dúvida. E não é um movimento, mas é os dois movimentos. Então, nós somos muito ambidestros, gente, em não separar, né? Porque a gente separa hoje, ou é isso ou é aquilo. Quando, na verdade, a gente começa a brincar, é isso, isso, isso e isso. Então, eu tenho que pensar na inclusão, inclusive, desse sentido de fazer mais conexões, né? E foi nisso que me ajudou muito. Nossa, vocês não têm ideia de como eu saía e foi interessante, porque eu estava fazendo junto com o mestrado, né? Então, às vezes, eu ia para o Chile e voltava de lá e via coisas. Eu falei, gente, que coisa maravilhosa, e como uma coisa está conectada na outra. Então, nós, RHs, precisamos, agora falando para RHs, precisamos ter mais empatia, porque a gente precisa ouvir mais as pessoas que estão vivendo aquela jornada, né? Porque aquela jornada é dele, não é nossa. Ela é dele, e eu preciso ouvir a jornada dele, eu preciso experimentar mais, eu preciso testar mais, eu preciso fazer coisas, não para o futuro, eu preciso fazer coisas que tenham valor hoje. Pode ser que não faça sentido amanhã, mas faz sentido hoje, ótimo. E eu tenho que construir uma solução para o hoje. A gente precisa construir uma solução para as nossas organizações hoje, maio, talvez no máximo junho, julho, mas talvez agosto, eu tenho que fazer uma outra configuração. Não tem nenhum problema. Então, não vale a pena ficar gastando muito tempo para ficar fazendo a coisa mais perfeita. Faça a coisa, coloque de pé hoje. Porque eu não sei como é que o mundo vai estar em agosto, gente. Quiçá no final do ano. Da terça-feira eu vou sentar com um grupo de uma startup e a gente vai discutir um pouco de futuro. Mas é só para a gente ter uma linha de para onde as coisas estão indo. Agora, a gente constrói hoje. Porque eu não sei como é que vão estar as coisas em agosto, setembro, né? A gente não sabe.
O que vai acontecer com o Putin, com o Biden, com o Bolsonaro, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, a gente precisa estar muito mais preparado para as coisas que a gente não domina e não conhece. E aí, por isso, volta a ideia de resiliência muito grande e de muita plasticidade, né? Porque, imagina, agora eu preciso ser muito plástico, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Humberto Maturana. Ele diz, não tem nenhum problema você abrir mão de ideias. Eu pensava assim, agora eu penso assim. Porque a gente acha que coerência é continuar pensando da mesma maneira. Isso aprendi. Ele falou, isso deveria estar na tábua das leis humanas. Abra mão de ideias, claro. Se não faz mais sentido, por que eu vou ficar insistindo? Aqui, inclusive, deixa eu só fechar esse assunto que eu estava no slide, eu queria chamar a atenção de vocês. Quando a gente fala de complexo, a gente fala disso aqui. Eu gostei muito no vídeo de vocês que fala muito de explorar. É isso. Nós precisamos explorar. O mundo complexo pede, e o caótico também, mas principalmente o complexo, ele pede exploração, ele pede sondagem. Ele pede a pergunta, isso faz sentido? Isso tem sentido? Isso dá algum sentido? Nossa, gente, é um assunto maravilhoso. Eu adoro isso. Elisama está trazendo aqui que é a era do e não a era do ou, né? Isso, a era do e. É isso, e mais isso, e mais isso, e mais isso. Uma das coisas mais chocantes que eu vi alguns anos atrás, nem sei se está aqui, mas eu tinha guardado, eu guardo tantas coisas, era uma revista da... Ah, está aqui, ó, só um minutinho. Ó, essa revista, A Revolução do Gênero, da National Geographic. Essa revista, ela é de 2017. E ela fala aqui, gente, de gêneros. Quando eu li essa revista aqui, eu falei, gente, eu não conhecia. Um monte de gênero que eu absolutamente desconhecia. E não é um gênero que vai se dar lá quando o cara já fica adulto, não. Aqui tem casos, deixa eu até pegar aqui para mostrar para vocês. Ó, aqui a gente está falando de casos, por exemplo, como o dessa menina aqui, que tem 10, 12 anos de idade. Estamos falando aqui, ó, dos códigos de cores, do rosa e do azul, né? De uma sociedade que, de alguma forma, construiu um modelo, né? E que a gente pega essa cultura e coloca e faz as pessoas entrarem dentro dessa cultura, sem nenhum momento ir perguntando, isso faz sentido? Não que a gente vá abrir mão disso, gente, a gente não vai abrir mão disso, mas em algum momento a gente precisa começar a perguntar, isso faz sentido? Isso faz sentido? Não faz, né? Não faz. Você já deve ter ouvido o depoimento de homens trans ou de mulheres trans, a angústia e o sofrimento que é uma sociedade que coloca e que força ele a se comportar de uma determinada maneira. Quando, na verdade, isso já está lá, com 6, 7, 8 anos de idade. Não é uma perversão ou uma mudança só de personalidade lá na frente, né? Diga lá, Denise. Marco, tem muita pergunta aqui, com muito comentário. Pessoas que tem a Carla Nogueira, que está fazendo uma tese de mestrado sobre como é que muda o papel do líder, né, nesse contexto, o papel do profissional de RH. Você já citou alguma coisa? E aí, enfim, se você pudesse trazer alguma experiência a mais, tem uma pessoa que eu não sei se eu vou dizer o nome corretamente, me perdoe, Maazio, eu acho que é como é que é o papel do CEO numa organização, como é que mudam os papéis, né? Em síntese das lideranças nas organizações, a partir disso tudo que você está trazendo da desordem, desse movimento de desordem, ordem, dessa... Né? Essa é uma pergunta complexa, tá? A gente pode começar aí trazendo algumas coisas. Eu acho que a primeira é
o papel dos líderes e do executivo, você imagina, ele está comandando uma organização por um caminho que, em alguns momentos, ele não sabe para onde vai dar. A gente sabe que tem mudanças acontecendo. Algumas até já são sinalizadas, mas a gente não sabe para onde vai dar. Você imagina, né? Recentemente mesmo, eu fiz um trabalho numa empresa, por exemplo, que está ligado ao agronegócio. E uma provocação que a gente fez lá, inclusive eu estava junto com o Piazza, é assim, vocês têm noção de como vai ser o alimento no futuro? E nós estamos falando de coisa de quê? Talvez seja o horizonte lá da Singularity, daqui a 20 anos. Será que daqui a 20 anos a gente vai continuar consumindo as mesmas coisas que a gente consome e para produzir essas mesmas coisas, não vamos fazer do mesmo jeito? Será que a gente vai manter as mesmas produções de soja do jeito que a gente faz hoje, o gado do jeito que a gente faz hoje? Ou a gente está caminhando para um mundo em que a gente vai começar a criar e trazer soluções com um outro pensar? E nem estamos discutindo aqui se a qualidade dessa comida é melhor ou não é, ou se é comida de plástico, né? Porque isso é a fantasia nossa do mundo para impedir com que ele se aproxime, né? Porque não tem nada a ver. Tem comida saudável de todo tipo e sendo produzida de outras maneiras. Essa pergunta é uma pergunta que precisa estar dentro do campo dos executivos, por exemplo, do agronegócio. Né? Como eu acho que dentro da indústria financeira, os bancos têm que estar discutindo essas coisas. Né? Como é que vai ser banco no futuro? Né? Alguns bancos estão fazendo isso, e a gente vê esses movimentos. Então, essa mudança de liderança, do papel do líder, para mim, é vital isso. Eu acho que esse é um papel de líder, é trazer essas discussões, abrir essas discussões, ouvir e debater. Porque a gente não sabe qual é a resposta, a gente vai construir a resposta. Não faz mais sentido eu ir ver o que o outro banco está fazendo ou o que a outra empresa está fazendo. Faz sentido eu saber o que elas estão fazendo, porque muitas práticas emergentes estão nascendo neste momento. Então, é legal eu saber. Porque com isso eu me conecto, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos nos conectando. Isso é positivo, isso é saudável. Mas a resposta ela vai ser descoberta internamente. Então, eu preciso facilitar essas conversas. Eu preciso colocar na mesa essas conversas. E se um dia... E tem que brincar no e se, que aí a gente traz o improvável, né? E se um dia a gente não tiver mais a carne sendo produzida do jeito que nós estamos produzindo hoje? E se um dia a gente não tiver mais o dinheiro, ou as moedas, ou a transação comercial e financeira do jeito que nós estamos vivendo hoje? Mas essa conversa deste jeito não acontece dentro das organizações. Ela não acontece dentro das organizações. Por quê? A gente quer um ambiente onde a gente possa discutir as coisas que são possíveis, ordenadas. E aí o João trouxe, qual que é o papel da intuição, João Machado, e da espiritualidade, nesse contexto que você está trazendo aí de ouvir, de abertura, de e se... Olha, o papel Essa também é uma pergunta... O papel da intuição é importantíssimo, né? Eu acho que a gente precisa dar asas à imaginação, né? A gente precisa reimaginar esse futuro, a gente precisa brincar com o futuro, explorar esse futuro em todas as possibilidades. Não é o futuro estendido que a gente faz, né? Esse futuro imaginário que eu vejo como a gente está vivendo hoje e projeto lá na frente. A gente tem que brincar com esse futuro mais disruptivo mesmo. E se a gente não for se relacionar, e se a gente não for morar desse jeito, e se a gente não for trabalhar desse jeito? E acho que aqui nesse campo tem muito da intuição. A gente precisa explorar isso. Não é ficar neste domínio, não é ficar neste campo, mas é explorar esse campo. Nós não vamos viver
o tempo inteiro no domínio do complexo. Nós vamos experimentar o domínio do complexo, vamos construir soluções para a gente resolver os desafios que a sociedade coloca e que está ali, os paradoxos todos, e vamos construir novas ordens, né? E ótimo. Um dia a gente testou e descobriu que, enfim, sei lá, uma brincadeira que usar cinto de segurança trazia segurança para a gente. Hoje a gente usa isso no automático, eu não penso mais sobre isso, mas eu construí a partir de uma realidade. Então, eu preciso ir explorando o que é complexo deste mundo para que eu vá buscando soluções e novas alternativas de como a gente vai lidar com essa realidade, né? Então, se permitir a viver a ordem, se permitir a colocar a desordem na pauta para que a gente possa construir um debate, uma discussão sobre novas ordens. Ornelas, acho que a gente já está nos minutos finais, infelizmente. Estamos. Precisamos ir fechando. O que mais que você quer compartilhar com a gente? As perguntas também muito interessantes. O que mais que você quer compartilhar antes da gente ir fechando? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma coisa que eu queria... Eu acho que tem, sim. Tem uma frase que... Essa frase eu coloquei no meu segundo livro. Eu abri o livro com essa frase. Eu queria terminar com ele. Essa é uma frase de uma peça do matemático Valentine, o Tom Stopper, né? E ele diz assim: o futuro é desordem. E eu acho mais interessante que uma porta como essa se abriu apenas 5 ou 6 vezes desde que a gente se transformou, né? Se tornou um Homo erectus. E talvez seja o melhor tempo possível para a gente estar vivo, quando quase tudo que você pensou que sabia está errado. Eu acho que é isso. Eu terminaria dizendo, gente, o mundo, o futuro é desordem. E a gente precisa ser... essa foi uma outra coisa que aprendi com os designers lá na escola. Eles são muito otimistas, positivos e alegres. Eu aprendi, a minha geração aprendeu que problema era uma coisa chata. E a gente até fala, é um problema isso. Eles falam problema com alegria. Nossa, que legal, temos um desafio aqui. Eles até usam uma outra palavra que é exatamente essa, desafio. Mas eu não chegaria a tanto, não. Eu acho que a ideia o problema é uma coisa legal para ser vivida, porque é dessa interação que a gente vai ver nascer situações novas, né? Agora mesmo, por uma questão muito específica, que eu não vou entrar em detalhes, surgiu dentro da associação da BRH, num grupo de estudos, surgiu lá um embate, uns desconfortos. Eu falei, gente, que coisa boa, né? Assim, que aconteceu aqui, né? Porque a gente aprende com ela, e aí a gente sai melhor dela, a gente sai mais preparado. Eu fui levando algumas tacadas na vida. Eu acho que eu estava sempre muito aberto para elas, mas levei algumas, né? Com as minhas filhas e com a realidade. E isso, né? Assim, que bom que a gente possa estar nesse momento, uma grande oportunidade de construir um mundo melhor, né? Um mundo mais humano, um mundo mais igual, um mundo mais positivo, um mundo que possa construir e deixar para essa geração, né? No meu caso, esse meu querido Vitor, e vem mais uma, né? Agora, no meu aniversário, eu descobri que a minha filha mais velha está grávida, então, em breve, vem mais um ou mais uma, a gente até não sabe ainda, mas, enfim, eu acho que deixar para essa geração um mundo melhor, né? Bom, e estou nas redes aí, gente. As perguntas que eu não respondi, pode botar lá no meu LinkedIn, fica muito à vontade. Manda mesmo, que eu terei o maior prazer em responder e a gente conversar mais. Muito legal, Marco. Tem mais uma perguntinha aqui sobre liderança feminina, não sei se você quer dar uma rápida resposta aqui para... Eu não sei se eu estou pronunciando corretamente, Maaso, se ela quiser abrir o microfone, me corrigir, fique à vontade. Eu acho como é que é a liderança feminina, que papel que ela tem aí nesse
mundo Eu acho poderia... que na ideia do E é isso e isso, eu acho que a gente precisa trazer, sim, a liderança feminina, a gente precisa trazer a mulher para dentro do debate, não a mulher que aprendeu a se comportar dentro do mundo masculino, né? Mas a mulher mesmo, na profundidade, na essência. Agora, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Há cerca de uns 10 dias atrás, eu fiz uma entrevista com o Raj Sisodia, e a gente está trazendo ele para fazer uma participação especial no livro que a gente está criando, que vai ser lançado agora, provavelmente no final de junho e julho. E o Raj, ele foi muito interessante, está gravado isso e vai sair no livro, tá? Mas ele falava da história dele, eu achei muito interessante. Uma das primeiras vezes que eu vi ele dizer sobre o pai e sobre o avô, que eram muito rígidos, e que muito dessa visão de mundo, dessa humanidade, vem da mãe, né? E a gente começou a discutir com ele, explorar com ele se ele estava vendo isso, o capitalismo consciente era de uma liderança feminina. Ele diz, não é só, e sim também. Então, acho que eu vou nas palavras dele, nós precisamos dos dois pensares juntos, das duas energias juntas, integrando, né? Acho que precisamos, sim, mais de lideranças femininas, eu não tenho dúvida disso, ainda não temos uma igualdade que precisaríamos ter, né? Principalmente nessa questão principal, né? Da energia e do pensar feminino e do pensar masculino. Legal, Marco. Muito, muito obrigada. Tem uns 50 comentários aqui elogiando as reflexões, que saíram inspirados, que foi excelente te ouvir, enfim, agradecendo. Obrigado. Não sei se você vai conseguir ler todas, eu não estou conseguindo ler todas. Alguém está dizendo que foi um passeio por temas muito relevantes, muito legal essa forma. Convidando, né, a gente a abrir a mente para o ser, para ir além, né? Então, muito provocações muito legais que você trouxe. Adorei também. Acho que todo mundo aqui está saindo muito com a mente mais, né, essa coisa da plasticidade mental, né? Essa mentalidade para dar conta, para ser uma resposta, né? Se colocar respondendo a essa desordem, que cria uma nova ordem, que cria uma nova desordem, né? E a gente possa dar essa resposta com plasticidade. E não é só o nosso cliente, né? O nosso trabalho é com a gente mesmo, nós termos essa plasticidade. Então, muito obrigada, fiquei muito feliz aí com poder ajudar aqui nesse momento, eu e a Elaine, né? Elaine, o Wang, muito obrigada pela ajuda também. Obrigada a todos os participantes por estarem aqui com a gente. E vamos, por favor, se inscrevam nos próximos eventos. Ainda temos mais conteúdo muito bacana aí para hoje, que é o último dia da ICW. Obrigada ao comitê organizador, que escolheu temas maravilhosos. Gente. Esse foi um dos temas maravilhosos.